Nessa aula, nós iremos ver princípios fundamentais da química orgânica. Aqui eu vou explicar todos os conceitos introdutórios necessários para que você consiga entender a química orgânica. Portanto, essa aula é muito importante, preste bastante atenção para que futuramente você não fique em dúvida em classificações simples de cadeias orgânicas. Primeiro, vamos à origem. Como começou a introdução da química orgânica? Em 1777, Bergman propôs a separação da química inorgânica com a química orgânica. Então, aí ficou materiais inorgânicos e materiais orgânicos. Em 1800, Berzelius formula a teoria da força vital, que é o quê? Que os compostos orgânicos só surgem através de seres vivos. Então, a teoria de 1800 ficou conhecida como a química orgânica, que é a química dos seres vivos. Aí, em 1828, gente, isso aqui é fundamental, tá? Isso aqui é muito cobrado nas provas. Höhler sintetizou a ureia a partir do cianato de amônio, que é o quê? A partir da urina. Pegou a urina e conseguiu ali extrair a ureia. E isso mudou toda a concepção da teoria do vitalismo. Vitalismo que a química orgânica era de alguma coisa que vinha de algo que estava vivo. Aí a química orgânica passou a mudar o conceito. Ela passou a ser a química do carbono. Independente se está vindo de ser vivo ou de ser morto, a química orgânica é a química do carbono, ok? Então, derrubou, a partir da sintetização da ureia, derrubou a teoria do vitalismo. Em 1858, Kekulé define química orgânica e estuda praticamente todos os compostos do carbono. Praticamente todos os compostos do carbono. Isso não quer dizer todos. Porque, por exemplo, nós temos o CO2, nós temos o H2CO3, tem o monóxido de carbono também. Esses compostos que estão aqui, que possuem carbono, não são orgânicos. Esses compostos ali em cima são inorgânicos. Então, quase todos os compostos que têm carbono são orgânicos. Só que, como toda regra, possui exceção. Como que foi essa síntese da ureia? Foi o experimento que mudou tudo. O experimento de Höhler, em 1828, Höhler aqueceu o cianato de amônio, um composto inorgânico, e obteve a ureia, um composto orgânico presente na urina dos animais. Aqui, ó, a ureia. Aí, pela primeira vez, um composto orgânico foi produzido artificialmente sem nenhuma força vital. Veio de algo morto. Por isso que isso foi revolucionário. Mas por quê? Porque ele provou que compostos orgânicos podem ser sintetizados em laboratório, derrubou a teoria do vitalismo que foi proposta por Berzelius, abriu caminho para a síntese orgânica moderna, né? Síntese, pessoal, é obter algo dentro de laboratório que tenha carbono, nesse caso aqui, né? Toda síntese é obtenção de alguma coisa. Aqui na química orgânica é obtenção de compostos orgânicos que têm carbono, sintetizar compostos orgânicos. Como plásticos, remédios e corantes, todos são frutos dessa revolução que foi possível, que é possível obter, sintetizar compostos orgânicos dentro de um laboratório. Alguns compostos, como carbono, não são orgânicos. Aqui os exemplos, que eu já tinha até colocado no slide anterior, e aqui também. Esse material eu vou disponibilizar para vocês. Elementos organógenos. O que são organógenos? São elementos ligados a organismos. Quais são os principais? Carbono é o principal de todos, é um elemento essencial da química orgânica, só que ele é complementado com outros compostos, como oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. E também pode acontecer de ter junto nos compostos orgânicos uma pequena quantidade de enxofre, fósforo e halogênios, que são os elementos da família 7A, lá da tabela periódica, tá? Então, mas o fundamental é sempre quem?
Quem sempre tem que ter no composto para ser orgânico? Carbono. Muito bem. Então, se eu tenho carbono, aí ele tem que ter a complementação de outros compostos. E esses outros compostos são esses aqui que são listados abaixo. Vamos agora para postulados de Kekulé e hibridização do carbono. Os postulados, quais são? Postulados, pessoal, é algo que ele propôs para explicar por que o carbono se comporta de tal maneira nos compostos orgânicos. Primeiro, ele é tetravalente. Tetravalente, tetra, 4. Valente quer dizer que faz 4 ligações. Sempre o carbono, ele faz 4 ligações, sempre. São também ligações equivalentes, tá? Equivalentes iguais. Isso quer dizer o quê? Que essas 4 ligações simples do carbono são idênticas entre si, em energia e comprimento. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, o metano. Eu tenho o metano, que segue essa configuração geométrica que eu estou fazendo aqui, ó. Geometria molecular dela é dessa forma. Essas 4 ligações que eu estou fazendo, elas possuem o mesmo tamanho exato. 4 ligações simples. E também possui a catenação. Catenação é porque o carbono ele tem a capacidade de se ligar entre si, formando cadeias enormes. Então, isso se chama catenação, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que seria o comportamento do metano em 3D. Olha o giro, pessoal. Ele sempre vai obedecer a mesma geometria molecular. Observe isso aqui, ó. Olha que bacana. Esses pontinhos brancos estão representando o hidrogênio e a bolinha preta é o carbono. Olha como que não muda a posição. Eles mantêm sempre a mesma posição no espaço. Tá vendo? É assim que as moléculas se comportam. Elas possuem energia cinética, elas possuem movimento, não estão paradas, tá? E as ligações permanecem iguais durante o giro. Então, essa aqui é a molécula do metano. Agora iremos à hibridização do carbono. O carbono, ele faz hibridização, que é o quê? É pegar aqueles orbitais S e P, que quando você faz a distribuição de Linus Pauling, e modificar. Modificar para explicar por que o carbono é tetravalente, por que ele faz 4 ligações sempre para conseguir estabilidade eletrônica. E lá nos orbitais S, que cabe 2 elétrons, e no P, que cabe um total de 6, teve que se juntar para explicar por que o carbono faz 4 ligações. Em resumo, é o seguinte, sempre que o carbono for 4 ligações simples, ou seja, 4 sigmas, sempre que o carbono fizer 4 ligações simples, são 4 ligações sigmas. Ligação simples é o nome da ligação sozinha, tá? Então, ele é do tipo sp3, quer dizer que juntou um orbital S e 3 orbitaizinhos P, 3 quadradinhos P, sp3, que aí vai ficar dessa forma aqui, ó. sp3 quer dizer que é um quadradinho para o S e o P, 3 quadradinhos. Aí, se ele está fazendo 4 ligações simples, vai ficar um elétron em cada quadradinho desse, e esse um elétron vai estar ali para receber um outro elétron, que no caso vai estar fazendo 4 ligações. Quando acontecer dele ter uma dupla ligação e 2 ligações simples, ele vai ter, então, 3 sigmas e uma pi, porque sempre for dupla. Sempre que o carbono faz uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é pi. Então, ele vai ter aqui, ó, ele vai ser do tipo sp2. E quando ele estiver fazendo uma ligação tripla, obviamente outra simples, porque ele sempre tem que fazer 4 ligações, ou quando ele estiver fazendo 2 duplas, ele vai ter aqui, ó, nas 2 posições, 2 ligações sigmas, 2 pi. Na dupla também, 2 sigmas e 2 pi. Como que eu sei disso? Se eu for olhar uma por uma aqui, ó, a ligação sigma é a ligação simples. Então, aqui é sigma. Se tem tripla, uma é sigma e todas as outras são pi.
Por isso que quando ele faz uma tripla, uma simples, são 2 sigmas e 2 pi. Embaixo, quando é dupla, uma é sigma, a outra é pi. A outra dupla, uma é sigma, a outra é pi. Eu também tenho 2 sigma e 2 pis, certo? Então, quando acontecer do carbono se comportar dessa maneira, ele é do tipo sp. A partir desses postulados que eu colei, vamos dar uma estudada aqui sobre as ligações que o carbono pode fazer. Eu já falo para vocês que o carbono pode fazer no máximo com outro carbono 3 ligações, ok? Não existe 4 ligações de carbono para carbono, não existe. Então, de um carbono para outro, são 3 ligações ao máximo. Então, ele pode fazer ligações simples, que é uma ligação só, ligação dupla, que são 2 ligações, ou ligação tripla. Olha aqui, no slide. Aqui a gente tem o carbono com 4 ligações simples, certo? Aqui, o carbono com uma dupla e 2 simples. Depois eu tenho o carbono com 2 duplas. E também é possível o carbono fazer uma ligação tripla e, óbvio, mais uma simples, porque ele sempre tem que completar 4. Ele é tetravalente. Ser tetravalente é fazer 4 ligações. Então, conforme o número de ligações que ele faz, ele tem um tipo de hibridação, como eu já havia comentado ali logo anterior aqui. Então, toda vez que o carbono faz 4 ligações, ele é do tipo sigma. Então, a hibridização é do tipo sp3. E os ângulos que forma de uma ligação a outra é de 109 graus e 28 minutos. Geometria tetraédrica. Tetraédrica, conformação tetraédrica, mesmo que gire, conforme a gente viu o videozinho, esse ângulo de 109 graus e 28 minutos vai sempre continuar, mesmo com o giro da molécula. Quando o carbono fizer dupla ligação e 2 simples, então, 3 sigmas e uma pi. Por quê? Porque quando faz 2 ligações, uma é sigma e a outra é pi. Esse carbono vai ser do tipo sp2, o ângulo de uma ligação à outra é de 120 graus e a geometria trigonal. É importantíssimo que vocês saibam geometria, tá? Exercícios, vestibulares, concursos cobram muito isso. E quando acontecer do carbono estiver fazendo dupla ligação, 2 duplas ligações, ou uma tripla ligação e uma simples, nós já sabemos que é sigma pi. Sigma pi, então são 2 sigmas e 2 pi. Se for tripla e uma simples, sigma pi pi, e sozinha é sigma, que também vai totalizar 2 sigmas e 2 pi. Esse carbono será do tipo sp, a hibridização dele é do tipo sp. O ângulo, como fica de um lado e de outro, o ângulo é de 180 graus e ela, óbvio, será linear, retinho, né? Ângulo de 180 linear, ok? Então são esses tipos de ligações que o carbono faz. Aproveitando aqui, deixa eu comentar sobre os outros elementos. Por exemplo, se o carbono faz 4, o hidrogênio sempre fará apenas uma ligação. E sempre tem hidrogênio com carbono, geralmente, porque o hidrogênio completa as ligações que o carbono falta. Hidrogênio sempre 1 e o carbono sempre 4. Então, por exemplo, eu tenho a molécula do metano. O metano, para o carbono completar a tetravalência, vão ser quantos Hs? 4. Porque cada Hzinho só pode fazer uma ligação. Já nós temos também o oxigênio. O oxigênio sempre faz 2 ligações. Ele é da família 6A, para 8 faltam 2, para conseguir estabilidade eletrônica. E o nitrogênio sempre faz 3 ligações. É importante que vocês saibam isso, porque a gente vai usar isso aqui muito na química orgânica, tá? Hidrogênio sempre uma, oxigênio 2 ligações, podendo ser 2 simples ou uma dupla assim. E o nitrogênio, ele pode fazer uma tripla, ou ele também pode fazer dupla de um lado, simples de outro. O que interessa é que o nitrogênio sempre faça 3 ligações. Oxigênio, 2 ligações. E o hidrogênio sempre uma ligação. Tá ok? Aqui eu coloquei como seria essa ligação pi.
como que fica essa questão de ligação sigma e pi? A ligação sigma é uma ligação, é uma interação forte de carbono para carbono, sendo essa aqui, ó. É como se fosse uma interação frontal. Este carbono aqui com este outro carbono aqui. Tá vendo? A ligação sigma. Aí, quando faz a ligação pi, ela é uma ligação lateral, como se fosse lateral. Essa ligação, ela é fácil de ser rompida, tá? Então, compostos que têm ligações duplas, triplas, geralmente eles são bastante reativos. Ressonância do carbono. Como funciona isso? Isso acontece para um composto muito importante da química orgânica, que é o benzeno. A ressonância ocorre quando uma molécula não pode ser representada por uma única forma estrutural. Por que não pode? Porque as ligações ficam sempre variando de local em local. Então aí nós chamamos isso de estruturas canônicas. O que é isso? Ela não possui só uma representação, ela possui, a mesma molécula possui várias representações. Por exemplo, dá uma olhada aqui nesse benzeno aqui do meio, ó. Essa ligação, ela não fica parada aqui. Essa ligação pi pula para lá, essa aqui pula para cá e essa outra pula para esse lado. Aí, pulou, fez 3 duplas. Vai ficar ali? Não, vai continuar variando. Aqui veio para cá, vem para cá, esse aqui vem para outro lado, esse aqui para outro lado. E assim fica. E aí acaba que vai formando um giro aqui dentro de ligações sempre em ressonância. Ressonância. Então, outra forma que temos de representar o benzeno é simplesmente fazer esse anel aqui no meio. Quando você faz esse anel aqui no meio, aí você está vendo que está representando as ligações que estão variando. Outra forma de representar é essa forma aqui, ó, em que tem dupla simples entre carbono. Essa forma aqui é a forma estrutural completa, que mostra carbono e hidrogênio. E eu posso fazer também de qual forma? Refazer ela aqui, ó. Vou fazer de cá. Aqui vai ficar dupla simples, dupla. Tá vendo? Que sempre está variando, sempre está variando. Então, são estruturas canônicas. Canônica por quê? Porque existe várias representações, porque a ligação sempre está mudando a posição. Então, uma mesma estrutura, um mesmo composto possui várias formas estruturais. Quais são as representações das formas estruturais? São de 4 tipos. Tem a estrutural completa, como assim? É a que mostra todos os carbonos e todos os hidrogênios, tá vendo? Tem a semi-desenvolvida, que é aquela que eu coloco só assim, ó, CH3, CH2, CH3. Mostrando carbono e hidrogênio, mas eu não mostro todos os tracinhos do carbono com hidrogênio. Mas eu mostro o tracinho entre carbono e carbono. A condensada, em que não mostra tracinho nenhum, que aqui, por exemplo, eu tenho aqui CH2, 2, CH2 é entre. Então, isso aqui seria assim, ó, CH3, CH2, CH2 e CH3. Tá vendo? Esse CH2 é isso aqui, ó. Juntou tudo, tá condensado. E tem a de zigue-zague, que você faz aqui, ó. Zigue-zague, cada pontinha dessa aqui é um carbono. Aqui de fora também tem um tracinho, tá vendo? Também é um carbono. Cada esquininha, cada pontinha, sempre sendo um carbono. Então, são essas 4 formas de representar a fórmula estrutural de compostos orgânicos. O carbono, ele pode ser classificado em primário, secundário, terciário e quaternário. Uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Essa classificação ocorre para carbonos do tipo sp3. Porém, alguns vestibulares, algumas bancas, ela considera qualquer tipo de carbono. Tá? Então, na teoria, isso acontece para carbono do tipo sp3, ou seja, que faz 4 ligações simples, tá? É quando o carbono faz 4 ligações simples. Mas tem vestibulares que mandam você classificar lá direto, primário, secundário, terciário, quaternário. Independente se o carbono está fazendo 4 simples, uma dupla, tripla. Então, você tem que entender o que o exercício quer ali na hora. Então, como que a gente vai verificar um carbono primário? O carbono primário, geralmente, eles são pontas, porque
ele é o carbono ligado apenas a um carbono. Então aqui, ó, esses que estão de verde, todos esses que estão de verdinho aqui, ó, são carbonos primários, porque está ligado a apenas um carbono, tá vendo? Secundário, secundário ligado a dois carbonos. Olha esse aqui do meio, ó. Este carbono aqui do meio está ligado a este carbono e este outro carbono, tá vendo? Por isso que ele é secundário. Esse aqui da pontinha já é o quê? Primário. Esse aqui que tá de verdinho aqui no slide, secundário, porque está ligado a outros dois carbonos. Lembre-se que o carbono sempre faz 4 ligações. Só que só pode ter essa classificação de primário e secundário quando ele está ligado a outros carbonos. Por isso que esse aqui, ó, é secundário, ok? Depois, terciário, como a própria palavra já fala, ligado aos outros 3 carbonos. Esse aqui de verdinho, ó. Esse daqui está ligado a este carbono de cima, desse lado de cá e desse lado de lá. Tá vendo isso? Então, possui um total de quantos carbonos ligados a ele? Diretamente, 3. E quaternário é quando o carbono estiver ligado a outros 4 carbonos. Esse aqui está ligado ao carbono de cima, de baixo, de um lado e de outro. Então, ligado a outros 4 carbonos. Então, por isso que ele é um carbono quaternário. Uma coisa interessante, essa classificação, a maioria dos vestibulares, frequentemente, de vestibulares, concursos, classifica isso apenas para carbono do tipo sp3, tá? É uma classificação para somente carbonos sp3, tá? E lembrando que se acontecer de ter um carbono, tem uma cadeia assim, ó, nitrogênio, carbono e aqui outro carbono. Esses carbonos que estão ligados ao nitrogênio, ele não é nada. Por que ele não é nada? Porque ele não está ligado a outro carbono. Então, ele não tem essa classificação primário, secundário, terciário e quaternário. Como aqui a classificação fala, que, por exemplo, para ser primário tem que estar ligado a um carbono apenas. Se ele não está ligado a nenhum carbono, então ele não entra nessa classificação. Tá ok? Agora vamos para a classificação dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, gente, tem muitas classificações. Só que o bom da química orgânica é que ela é muito lógica. Se você entende bem a palavrinha, o que ela quer dizer, vai ficando tudo muito intuitivo. Então dá uma olhada aqui. Aromático. O composto aromático é quando tem um anel benzênico, tá? E todo composto tem um composto aromático, independente, pode ser um composto grandão. Se tem um anel aromático, o composto inteiro passa a ser aromático, tá? Também pode ser classificado em heterogênea e heterocíclico. O que seria hétero? Hétero quer dizer diferente. Diferente o quê? É um composto diferente do carbono entre carbonos. Química orgânica, tudo tem a ver com carbono. Então, heteroátomo é algo que está diferente entre carbonos. Tem que estar entre carbonos. Se um elemento diferente aparecer na cadeia e não estiver entre carbonos, estiver na ponta, não é hétero. Não é um heteroátomo. Para ser heteroátomo, tem que estar entre carbonos, ok? Então, dá uma olhada aqui. Olha esse aqui, exemplo. Tenho esse oxigênio aqui, esse oxigênio está entre esse carbono e esse outro carbono, certo? Então, essa cadeia é uma cadeia heterogênea. Olha de cá. Tem o furano, o pirrol e o tiureno. Compostos fechados formam ciclos. E aqui, ó, eu tenho, nesse primeiro ciclo, um oxigênio, no outro, nitrogênio, no outro, enxofre. Tá vendo que eu tenho um ciclo que foi quebrado, tirou o carbono, só que está entre carbonos, tanto o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, tudo está entre carbonos, porque cada esquininha dessa é um carbono, certo? Se estão entre carbonos, um composto diferente do carbono também é um heterocíclico, ok? Próximo, se eu tenho heterogênea, eu também tenho a cadeia homogênea, que é essa aqui, ó. Homogênea que não tem heteroátomo. Aí alguém fala, uai, professora, Esse exemplo da senhora tem um grupo OH. tem, só que esse grupo OH está entre carbonos? Não está, está ligado apenas a um carbono, não está entre carbonos. Então, isso aqui não é um heteroátomo, é só um grupo funcional diferente de carbono e hidrogênio, tá? Um grupo funcional aqui que logo a gente vai aprender. Portanto, essa cadeia inteira é uma cadeia homogênea, porque não tem um elemento diferente do carbono entre
carbonos. E outra classificação geral, a gente tem também o alifático. O que é uma cadeia alifática? A cadeia alifática é aquela que não tem aromático. Se aqui tem aromático, é aromática, aqui não tem, é alifática. Olha o conceito, todos os demais compostos orgânicos podem ser de cadeia aberta ou fechada sem anel benzênico. Então, se tem um anel, aromática, se não tem, alifática, ok? Agora vamos para as cadeias carbônicas acíclicas. A palavra acíclica, o A antes significa não, e cíclica significa fechada. Então, acíclica é cadeia aberta, não cíclica, não fechada. Se não é fechada, então ela é aberta. Olha os exemplos aqui, olha o tanto de coisa que tem. Então vamos prestar bastante atenção. Ela pode, primeiro, classificação, ela pode ser saturada ou insaturada. O que é saturada e insaturada? Saturada é quando entre carbonos tiver só ligações simples. E insaturada, então, vai ser quando entre carbono tiver alguma ligação dupla ou tripla. Olha esse primeiro exemplo. Saturada, composto cíclico. Entre um carbono e outro, possui apenas ligações simples. Tá vendo aqui, ó? Entre esse carbono e esse carbono, esse carbono e esse carbono, tudo é ligaçõezinha simples, não é? Se são ligações simples, então, composto saturado. Olha esse exemplo aqui. Entre carbono, 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 ó. Tudo são ligações simples, não são? Uai, professora, mas tem essa dupla aqui. Essa dupla aqui está entre carbonos? Não. Está entre carbono e oxigênio. Então, isso aqui não é insaturação. Por isso que essa classificação aqui, ó, esse composto aqui, ó, ficou classificado como saturado. Porque só é insaturado se tiver uma ligação dupla ou tripla entre carbonos. É o que acontece aqui embaixo, ó. Esse carbono com esse carbono não tem uma ligação dupla? Então ela é insaturada. Olha o exemplo ao lado. Entre esse carbono e esse carbono não tem uma ligação tripla? Então também é insaturado. Tá vendo? Bem fácil de olhar. O segredo disso aqui é lembrar que sempre o que interessa em classificações orgânicas é o que está acontecendo entre carbonos. Outras classificações. Vamos lá. Ela pode ser homogênea e heterogênea. Já aprendemos o que é um heteroátomo. É algo diferente entre carbonos que não é carbono, não é? Então, olha aqui, a homogênea. Eu tenho aqui carbono, 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 carbono. E aqui na ponta eu tenho N. Não tem problema. Pode ter na ponta um N aqui, ó. O que interessa é que não esteja no meio da cadeia, entre carbonos. Então, isso aqui é uma cadeia homogênea. Já a heterogênea, olha aqui ao lado. A heterogênea, ela possui o heteroátomo. Aqui o heteroátomo, ó. Eu tenho aqui o nitrogênio no meio de carbonos, esse carbono, esse carbono e esse carbono. E eu ainda tenho também esse oxigênio aqui, ó, que está entre carbonos. Então, por isso que isso aqui é uma cadeia heterogênea. Ok? Olha aqui da homogênea de novo, ó. Outro exemplo. Tá vendo que tem um O aqui de fora? Não está entre carbono. Por isso que é homogênea. Bem fácil quando você entende a lógica, tá? Segredo, carbono. Quem manda é o carbono, o que está acontecendo entre carbonos. As cadeias também podem ser normal, ou seja, que são sem ramificações. Quando você pensa em uma cadeia orgânica, você vai pensar nela como uma árvore. Uma árvore não tem um tronco principal e desse tronco não saem os galhos. Se você olhar a cadeia, se tiver só uma cadeia de carbonos, do lado de fora, se aparecer oxigênio, nitrogênio, não conta como ramificação. Só é ramificação se ficar quem de fora? Carbono, química orgânica, carbono. Então, igual esse aqui, ó. Esse aqui, carbono, 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 carbono. Esse aqui, carbono, carbono, carbono. Deu uma entortadinha aqui, só que a ponta aqui continua sendo carbono. Esse CH3, ele colocou aqui para baixo, só que poderia vir aqui na frente, tanto faz. É uma cadeia só, é um tronco só da árvore. Então, se é um tronco só, é uma cadeia normal. A ramificada, olha a diferença. Aqui, ó. Se eu considerar essa cadeia aqui, ó, essa grandona, sempre a maior é a principal. Essa maior aqui é a principal. Quem ficou de fora? Ficou esse carbono de fora e esse carbono de fora, não ficou? Então, é uma cadeia ramificada, porque ficou carbono de fora. Por exemplo, gente, vamos voltar aqui para essa cadeia normal. Essa cadeia normal aqui, ó. Se aqui de fora tivesse, por acaso, um grupo OH, isso aqui seria ramificação?
Não seria ramificação, porque não é carbono. Essa cadeia ia continuar sendo cadeia normal, porque só é ramificação carbonos. Essa aqui, ó, essa aqui que é a principal, ó os galinhos dela saindo do tronco principal, carbono e carbono. Então pensa assim que vai dar tudo certo, tá? Só é ramificação quando ficar de fora da cadeia principal, carbono. Se ficar outros grupos, oxigênio, nitrogênio, enxofre, os halogênios, não é ramificação. A cadeia continua sendo normal. Coloquei a cadeia geralzona aqui e foi feita a classificação. Essa ponta aqui não é de carbono? Essa ponta aqui é só carbono? Essa ponta aqui é um carbono ligado a um carbono, então esse carbono aqui é primário. Agora, esse aqui da esquina está ligado a 1, 2, 3. Olha aqui que interessante, gente. Esse carbono aqui, ele não é do tipo sp3. Esse carbono, ele é do tipo sp2, não é? Por quê? Porque ele está fazendo dupla e duas simples. Uma dupla e duas simples. E eu peguei isso aqui de um livro. Está vendo que tem classificação de terciário? E a regra fala que não pode classificar dessa forma, de primário, secundário, terciário, sp2, só sp3. Só que é classificado, no geral, na prática, não é conforme a teoria, né? Então, leia o exercício para não errar o que ele quer. Então, geralmente eles colocam o composto geralzão e pede para você classificar. Então, foi feito isso aqui, tá? Olha esse secundário aqui, ó. Secundário porque está ligado a 1, 2 carbonos. Secundário ligado a 1, 2. Esse aqui, ó, ligado a 2. Esse aqui, ligado a 2. Terciário ali, ó. Esse terciário aqui está ligado a 1, 2, 3, tá vendo? Então, por isso que ele é terciário. E assim por diante. Agora, classificação quanto à saturação. Composto saturado ou insaturado. Olha aqui, ó. Isso aqui é saturado, saturado. Todas as ligações simples são saturadas. Essa ligação grossa aqui, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as moléculas são tridimensionais. Ele está posicionando isso aqui lá para o fundo. Faz essa sombra, tá vendo? Ou tem gente que prefere visualizar para frente, não interessa. É só uma ligação normal, ou para frente ou para trás. Não tem problema. O que interessa é que você saiba identificar que isso aqui é apenas uma ligação simples. Esse tipo de conformação que é colocada é só para mostrar que moléculas são tridimensionais, elas não são planas. Então aqui, ó, esse carbono aqui, ó, é um carbono saturado e agora esse daqui já é um carbono insaturado porque tem essa dupla ligação aqui, ó, tá? Aqui também, esse aqui é insaturado, insaturado porque tem essa dupla ligação. Então, é bem facinho, é bem simplesinho. Agora iremos para cadeias carbônicas cíclicas. Cíclicas porque são cadeias fechadas. Dá uma olhada aqui. Como a própria palavra já fala, se ela tiver o composto aromático, isso quer dizer que tem um benzeno. Se tem um benzeno, aromático. Acabou. Aí, os aromáticos têm a classificação de mononuclear, polinuclear, condensado e polinuclear isolado. Se tiver apenas um anel benzênico, mononuclear. Se eu tiver aqui, ó, vários anéis, aí são polinucleares. Aí existem dois tipos de aparecer as polinucleares. Os benzeno emendado com o outro, ou os benzeno para um lado e para o outro, com alguma coisa separando eles. Olha aqui, ó, as polinucleares. Condensada. Essa aqui, ó, é condensada, tá vendo? Isso aqui é condensada porque tá tudo emendado aqui um no outro, ó. Já essa aqui é isolado, por quê? Porque eu tenho carbono aqui, eu tenho benzeno de um lado, benzeno do outro. Eu tenho dois benzenos. Se tem dois benzenos, é polinuclear, só que não estão emendados. Por isso que são isolados. Isso aqui está isolado. Isso aqui é condensado. E esse aqui também, ó, está sendo separado, não tá? Tem uma ligação simples aqui separando um benzeno do outro, não tem? Não estão separados? Também são isolados. Agora, continuando as classificações cíclicas, fechadas. As alicíclicas. Alicíclicas são outras cadeias que não possuem o anel aromático. Então, olha aqui, ó. São cíclicas não aromáticas. Olha isso aqui. Essa aqui é uma cadeia cíclica saturada.
porque entre eles possui só ligações simples. Agora, essa aqui é uma cadeia cíclica insaturada. Por que é insaturada? Porque já tem a ligação dupla. Já, olha essa aqui de baixo. Essa aqui de baixo, ó, só da gente olhar, a gente não precisa ficar nem se apegar aqui ao texto. Dá uma olhada. É uma cadeia fechada, uma cadeia saturada, uma cadeia homogênea. Por que homogênea? Porque é só carbono entre carbonos. Já essa daqui é um composto fechado, é um composto saturado, só que ele é heterogêneo. Tem aqui no meio um heteroátomo, tá? Hétero, porque está entre carbonos do ciclo. E também podem ser cadeias normais ou ramificadas, igual aqui, ó, zigue-zague. Cadeia normal, tem um zigue-zague de novo, o que tem de fora aqui? Carbono, cadeia ramificada. E do mesmo jeito que eu tenho a cadeia só aberta, só fechada, eu tenho as duas juntas, que são chamadas de cadeias mistas. Que, por exemplo, aqui, ó, eu tenho metilo aqui e tenho benzeno. Então, isso aqui é uma cadeia mista. Eu tenho aqui essa ligação dupla de fora e tenho benzeno, cadeia mista também. Olha aqui, essa aqui que grandona, ó. Eu tenho esse carbono, esse grupo aqui que logo vocês vão aprender que é um ácido. Tem esse grupo aqui que logo vocês vão aprender que é um grupo amina. E aqui embaixo eu ainda tenho benzeno. Então eu tenho composto fechado, composto aberto. Então por isso que todas essas são cadeias mistas. Todas elas são mistas. Aberta e fechada junto. Aqui tem um geralzão para vocês, um mapa mental de tudo que nós vimos aqui. Aí aqui tem a história da química orgânica, como começou, de todos. Esses dois aqui embaixo são os mais importantes. Wöhler, porque ele sintetizou a ureia, tá? E o Kekulé, que fez os postulados do carbono, que é de grande importância, os postulados dele, que fala que o carbono é tetravalente, ele forma cadeias, ele faz ligações, ele pode ser do tipo SP, SP2 e SP3. Tá aqui as cadeias, podem ser acíclicas ou cíclicas, classificações de aromático, heterocíclico, alifáticos, os postulados de Kekulé que eu acabei de falar, e aqui os elementos organógenos. Organógenos por quê? Porque tem a ver com organismos que são encontrados os carbonos. Então aqui, ó, são encontrados os compostos com carbonos. Principais, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Só que também existem elementos orgânicos que possuem enxofre, fósforo e X. O que seria esse X? Tá aqui, ó. A setinha apontando para vocês. Que são os elementos da família 7A. São os halogênios. Geralmente na orgânica a gente representa por um X, quando quer falar geralzão da família 7A. Tá bom? E é isso aí, pessoal. Agora, vão lá, façam exercícios para memorizar o que está colocado aqui para vocês.